Olá, olá e olá! Tudo bem com você, líder? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Olá Líder Podcast, o seu podcast sobre liderança. Eu sou Júlio Cardoso, mentor de líderes e host desse podcast. E hoje eu quero trabalhar algo diferente com você, porque geralmente eu trago aqui tópicos que eu já estudei bastante, já tenho conhecimento e já aplico de maneira prática. Eu quero te apresentar hoje algo que eu estou estudando ainda, mas que já consegui colher muitos frutos positivos, e você, líder, pode colher também. Eu estou falando do livro Diário Estoico, dos nossos amigos Ryan Holiday e o Stephen Hausman. Vou falar sobre especificamente um tema, e é sobre isso que será o episódio de hoje. Vou deixar o livro aqui. Então, para você entender um pouquinho de como funciona esse livro, o que é estoicismo, o que é esse diário estoico. Então, estoicismo é uma filosofia, um tipo de filosofia antiga e que, nos tempos atuais, muito se fala dela no MIT, grandes CEOs falam muito sobre, e por conta disso eu me interessei. Só que eu não queria simplesmente falar de forma muito rasa. Eu resolvi estudar sobre isso. Eu tenho um projeto, inclusive, no meu Instagram, julio.ocardoso, se você quiser, dê uma olhada lá, onde eu falo todo dia de um capítulo citado do livro. Porque, na verdade, essa é a forma de leitura dele. Ele é dividido em três grandes partes e cada parte ele trabalha por 4 meses. A primeira parte é a clareza. E dentro do livro, vou até aqui pegar para poder colar, para não falar errado. O livro é dividido em três partes, sendo a primeira a disciplina da perfeição. E os 4 primeiros meses, cada um está ligado a um tópico. O tópico do primeiro mês, que é clareza, não o primeiro capítulo, enfim. Mas se trata de clareza. E aí, a cada capítulo, os autores fazem menção direta de uma citação de um filósofo estoico. Depois da citação, eles acabam fazendo uma dissertação, fazendo algum comentário breve sobre a citação. E é sobre isso que eu quero falar contigo. Quais foram os aprendizados que eu tive lendo as 30 primeiras citações, 31 primeiras citações, falando especificamente de janeiro, que fala de clareza, certo? Então, basicamente, falando, eu fiz algumas anotações. Hoje eu estou mais tecnológico, eu estou com anotações no meu caderno, estou com anotações no celular, estou ficando um pouco mais tecnológico. Aí, para não me perder, eu deixei aqui, é mais fácil deslizar minhas anotações. Então, os principais filósofos estoicos que trabalham nesses 31 dias de janeiro são Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. Inclusive, Epiteto tem para mim, uma situação bem interessante, porque eu falava o nome do Epiteto sempre errado. Ou eu falava Epiteto, ou Epicteto, e cada hora eu colocava o acento numa letra dele, do nome dele. Mas agora eu já sei a pronúncia correta, então toda vez que eu falo dos meus stories, eu falo epiteto, quando é uma citação dele. Mas esses são os três principais do mês de janeiro, falando de clareza: Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. São sempre os mais citados. Aparece um ou outro, mas estes são os cernes da atividade, da ação do livro no primeiro mês, nos 31 primeiros meses de janeiro. Quais são os principais comportamentos que são citados durante este período? O que Sêneca fala, o que Marco Aurélio fala e o que o Epiteto falam? Quais são os comportamentos que têm maior relação, que são distribuídos nesses 31 dias? Então temos aqui autocontrole emocional. O autocontrole, ele inclusive faz parte de uma das bases do estoicismo. É você saber sobre o que você tem controle para você tomar ações assertivas. Aquilo que eu não tenho controle,
não faz sentido eu gritar, espernear, reclamar, porque não vai ter mudança, não vai ter alteração. Dentre as citações, falar sobre autocontrole emocional serve para nossa vida profissional, nossa vida pessoal, vida acadêmica, em qualquer âmbito que você esteja. E você, como líder, incorporar isso diariamente nas suas ações, ou seja, ser uma pessoa centrada, vai facilitar a sua atuação com os seus liderados. Outro comportamento é a objetividade. Quem não gosta de objetividade? É uma pessoa que vai direto ao assunto. Nós vivemos num mundo em que ora se dá valor aos prolixos, e aqui eu devo fazer uma confissão. Eu sou um prolixo. O que é um prolixo? É uma pessoa que fala demais. É uma pessoa que enrola, 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 e no final tem um desfecho, só que ela demora muito para chegar lá. Eu tive que fazer muito treinamento e continuo fazendo para eu não me esticar nas coisas que eu falo. É claro que nas redes sociais vai depender muito do público com quem eu converso. Tem gente que prefere pessoas prolixas e tem gente que prefere pessoas mais objetivas. Mas quando a gente fala de liderança, quando a gente fala de dar direcionamento para alguém, quando você é prolixo, na verdade, isso não é legal. Isso atrapalha, porque você acaba levando as pessoas para um outro caminho. Quanto mais objetivo você for, melhor. Uma reunião onde o líder se estende, ele é prolixo, não ajuda, atrapalha. Uma situação de explicação, onde o líder é prolixo, ele não ajuda, ele atrapalha. Porque geralmente quem é prolixo acha que todas as pessoas precisam dos mínimos detalhes, assim como a pessoa precisa dos mínimos detalhes. E como ninguém é igual a ninguém, é interessante que o líder conheça a sua equipe para saber se ele pode ou não ser prolixo. Logo, ser objetivo é uma chave importante para o líder que quer ter boas conexões, boas reuniões, que seja mais produtivo. Outra coisa é o Outro comportamento é o famoso mindfulness. Eu não quero falar difícil aqui, só peguei o nome que eu tinha descrito, mas nada mais é que atenção plena. O que é isso? É você estar presente, aqui, agora, neste momento. Dada a tecnologia que a gente tem acesso hoje, se você é um 30 a mais, ou que nem eu, está quarentando esse ano eu chego aos 40. Então você é a pessoa que passou pela chegada do celular, pela chegada da internet, e consegue ver a diferença da, das conexões que as pessoas têm hoje em relação à tecnologia. Uma pessoa está assistindo televisão, ao mesmo tempo que ela está no celular, e de repente ela está com um tablet do lado. Ou ela está com dois celulares, está com um telefone no ouvido, ou um fone de ouvido, e assistindo ainda assim televisão e com o monitor do computador ligado. E acredite, essa pessoa muitas vezes ela é multifocal e consegue olhar para tudo isso. É claro que o conceito de multifocalidade é questionável, eu posso falar sobre isso num outro momento. Mas hoje tem muita distração em relação às próprias redes sociais e o tipo de material que você consome. E por conta disso, as pessoas não conseguem estar presentes no agora. Ou elas estão pensando muito no futuro, no que vai acontecer, ou elas estão muito presas no passado. Então, isso é um dos motivos, inclusive, para aqueles que estão presos ao futuro, que gera muita ansiedade nas pessoas. Isso é prejudicial. Então, dentro do que é mencionado aqui nesses primeiros 31 dias de janeiro, fala-se muito sobre isso, sobre esse comportamento, da atenção plena. Um líder que está atento ao que está acontecendo agora, ele consegue tomar melhores decisões. É claro que ele pensa assim no futuro, ele pensa assim num planejamento, mas está acontecendo um problema agora. Eu tenho que resolver agora, logo, eu preciso estar presente agora. Sabe aquela coisa de alguém está conversando com você, você está já, não sei se você já viu isso, né? Imagina, isso nunca acontece aqui no Brasil, só em países super distantes no Oriente. A pessoa vai conversar com você, né? Você vai conversar com o seu líder e ele está lá digitando e fala assim pra você: pode falar, eu tô te ouvindo. Só rapidinho aqui, tá? E tá lá digitando. Ou então tá no celular. Não, pera, só um pouquinho. Não, pode falar, tô te ouvindo. Tô só aqui ouvindo um áudio.
Não, né? Não é legal. Então, isso é falta de presença no momento atual, tá? Então, precisa ter. Outro comportamento que fala-se muito aqui é o discernimento. Uma pessoa que está cheia de clareza, que ela entende da situação, ela consegue ter discernimento das coisas. Muitas vezes, um líder ele é colocado numa posição de juiz, por exemplo, para avaliar e analisar situações que tem mais de uma pessoa envolvida e ele tem que apontar quem está certo e quem está errado. Como líder, como gestor, eu digo para você que isso não é algo saudável, mas é importante que as pessoas entendam as suas responsabilidades. Apontar culpados é algo que qualquer um pode fazer, não precisa ser líder. Agora, conseguir extrair de uma situação de desafio como essa, onde equipes estão brigando, equipes estão discutindo, às vezes rola até uma fofoca, e você conseguir extrair dali o melhor das pessoas para fazer um melhor trabalho em grupo, para que a equipe produza mais, para que aquilo seja um aprendizado e não somente uma bronca, uma reunião de chamada de atenção, precisa ter discernimento. E isso é uma coisa que você aprende aqui na parte de janeiro. E outra coisa que isso serve para qualquer ser humano. Aliás, todos os comportamentos que eu mencionei aqui servem para qualquer ser humano. É que o foco do nosso podcast é o líder. É a paciência. Se você trabalha com pessoas, você sabe que não há nada mais instável que um ser humano. Hoje você está bem, amanhã você pode não estar. E o líder, ele tem que trabalhar isso tanto em si quanto nos outros. As pessoas não estão sempre de bom humor, sempre super flexíveis. Quando você contrata uma pessoa que ela diz o seguinte: eu sou o famoso pau para toda obra, estou disponível para fazer qualquer coisa. Depois de 5, 6 meses de trabalho, se você não trabalhou bem isso nela, não modelou esse tipo de comportamento nela, qualquer atividade um pouco diferente do que ela faz, ela pode virar para você e dizer: não é minha função. Eu não sou pago para isso. Não é minha responsabilidade. E eu não vou dizer que essa pessoa esteja errada. Só que é um, é um texto, vamos dizer assim, é uma fala muito diferente daquela que ela trouxe quando ela foi contratada. E você, líder, pode olhar para isso e perder a sua paciência, aquele seu momento de paz. Entenda que aqui foi só um exemplo, obviamente, mas uma pessoa que consegue trabalhar a sua própria paciência consegue lidar muito melhor com situações desafiadoras para si e para os outros. Isso serve para você que é cônjuge, isso serve para você que é irmão mais velho, do meio ou mais novo, para você que é tio, para qualquer pessoa. Ter paciência é a chave para que você consiga lidar melhor com as pessoas. Não é passar a mão na cabeça dos outros, não é isso. É ser paciente para falar no momento certo, escutar no momento certo, saber extrair das pessoas o melhor que elas têm. Só que para isso, você vai precisar ser paciente, certo? Bem, dito isso, esses foram os principais comportamentos citados nesse período. Agora eu quero falar com você, compartilhar os principais aprendizados que eu tive. Aí aqui eu escrevi, ficou um pouquinho grande, mas eu vou tentar resumir aqui para poder falar para você. Então, um dos principais aprendizados que eu tive foi: a clareza vem da percepção correta da realidade. Repetindo, a clareza vem da percepção correta da realidade. Porque quando você não tem clareza da realidade, quando você se baseia, por exemplo, em disse-me-disse, fofoca, ponto de vista de terceiros, situações que você não entende realmente como é, aquilo de ponto de vista do outro. Talvez se você já tenha ouvido falar sobre a verdade tem três lados, pelo menos. Tem o meu, o seu e a verdade. Talvez você já tenha ouvido falar disso ou não. Eu já ouvi muito. O ponto é, a, a sua percepção, a clareza, ela vem desde que você esteja linkado com a realidade. Se você não estiver trabalhando com dados e fatos, quando você for conversar com alguém, pode ser que você esteja, inclusive, dando um feedback incorreto.
que você esteja fazendo um, um trabalho com alguém que, na verdade, está direcionado para o caminho errado, porque não é a realidade. Trazendo isso para algo mais palpável. Digamos que você vai trabalhar com alguém que disseram para você que era muito bom em fazer tal processo. E aí você fala, bem, se a pessoa é muito boa, ela é sênior neste processo aqui, eu não vou tomar uma ação de trabalhar o básico. Se ela é sênior, eu vou começar ali do intermediário para cima, porque dali ela se vira. E na verdade você foi enganada. Essa pessoa não era sênior. A realidade era outra. Ou então te indicam para alguém trabalhar contigo e essa pessoa diz: Nossa, isso aqui é ponta firme, isso aqui não falta nunca, sempre chega no horário, está ali, é um dos pilares da empresa. Você começa a trabalhar com essa pessoa, ela chega atrasada 5 dias na semana, quando não ela falta e não trabalha muito bem nos dias que vem. E aí? Essa não é a realidade. Então, a percepção parece óbvio, mas ela vem da realidade. A percepção correta, né, é em relação à realidade, a dados, fatos. Não se prenda a achismos para tomar qualquer tipo de decisão. Outro aprendizado que eu tive é nossa interpretação define nossas reações. Básico também, simples, mas olha como isso é poderoso. Dependendo da interpretação que você tem em relação a alguém, uma pessoa, um processo, você vai tomar certas ações. Então, se você não consegue extrair algo de positivo em relação a alguém, infelizmente as suas ações em relação a ela sempre serão negativas. Eu costumo dizer que pessoas não são ruins, elas têm comportamentos ruins. Quando você tira o comportamento ruim, quando você extingue esse comportamento, fica uma pessoa. Então, você não pode se prender a esse tipo de coisa, porque a sua interpretação de um comportamento ruim linkada àquela pessoa pode deixá-la marcada para sempre. E aí, mesmo que ela trabalhe muito bem, você vai sempre olhar para ela com aquele olhar de julgamento, aquele olhar pré-concebido por coisas que ela fez incorreto. E veja bem, aqui não é passar a mão na cabeça, não é isso. É que eu acredito que enquanto você trabalha com alguém, você pode desenvolvê-la até o último dia, até o último momento que ela esteja ao seu lado. Então não importa que ela tenha comportamentos ruins, se ela teve comportamentos ruins, ok, não é legal, mas corrija-os. Um líder, ele corrige, ele desenvolve pessoas. E se você se deixa levar por uma interpretação ruim em relação a alguém, essa pessoa fica marcada. E você acaba tendo reações de impaciência, por exemplo, com alguém. Vem duas pessoas, uma que trabalha bem, uma que está com alguns desafios. Elas perguntam a mesma coisa, repetidamente. Aquele que trabalha bem, você vai responder com alegria. Aquele que em algum momento falhou, você já vai ter o pensamento: poxa, lá veio fulano, mas também ele sempre está errado. Você já vai com irritabilidade. Eu sei que é difícil isso, mas você precisa trabalhar as duas pessoas da mesma maneira. Senão eles não vão se desenvolver. Senão aquele que não está trabalhando da melhor maneira não vai chegar no nível do outro. Você vai ter sempre esse gap entre um e outro, certo? Bem, dito isso, vamos para o próximo aprendizado. O controle interno é mais poderoso do que fatores externos. Olha aqui, isso aqui não é esotérico, isso não é mágica, não é nossa, o guru falou. Não, não é. É que talvez para alguns isso pode parecer muito novo, mas tudo o que acontece ao seu redor é importante? Claro que é. Claro que é. A gente sabe que o que acontece no mundo externo nos afeta, mas falando do que eu mencionei lá atrás, sobre o controle emocional, você pode estar em um caos, uma situação delicada, muitos desafios, crises acontecendo. Se você internamente, e é internamente, entenda que eu estou falando a famosa paz de espírito, você está concentrado, você está com foco, você sabe do que você quer. É muito mais fácil de você resolver uma situação.
É muito mais fácil de você buscar soluções para desafios que são apresentados a você. Se você não estiver com o seu interior, e aí entenda interior literalmente falando da sua mente, da sua forma de pensar, da sua forma de olhar para o mundo. Ninguém está dentro da sua cabeça para saber como você é ou como você está. As pessoas só sabem quando você fala. Ou, claro, quando você manifesta de alguma maneira. Como psicólogo, eu posso te dizer: o corpo não fala, o corpo grita. Então, quando você está cabisbaixo, quando você está triste, as pessoas conseguem saber. A não ser que você disfarce muito bem. Mas o ponto aqui nem é esse. O ponto é: o jeito que você está internamente facilita com que você lide com todos os problemas que você tenha, que apareçam para você. E até com as bonanças que apareçam para você também. As coisas boas acontecem, mas se você não estiver bem, como que você vai lidar com isso de maneira positiva? Até algo positivo pode se tornar ruim para você. Dito isso, vamos para o próximo aprendizado. Esse aqui, ele é tão interessante que dá para recomendar um filme recente, maravilhoso, da Pixar. Recente assim, tem um ano já, né? Que é o Divertidamente, o 2, principalmente. Mas o aprendizado é: o excesso de emoção acaba cegando o seu julgamento. Repetindo, o excesso de emoção acaba cegando o seu julgamento. Quando você está com emoções que você não consegue manejar, por isso que a gente fala tanto hoje sobre inteligência emocional, e inteligência emocional, para ficar claro, não é você ser feliz o tempo todo. Ninguém é feliz o tempo todo, ninguém é alegre o tempo todo, não é isso. Mas é saber utilizar da melhor maneira cada emoção, cada sentimento, para que seja mais produtivo para você, dependendo da situação. Bem, dito isso, eu estou querendo dizer que emoções demais, elas podem cegar a sua racionalidade. Na verdade, é assim, inclusive, que acontecem muitos processos por aí. Muitas coisas são pautadas dentro das suas emoções. Tem gente que compra só quando está emocionado. Não vai nem usar aquele produto, mas acha legal, foi convencido através da emoção e acabou atiçando ali o gatilho da compra. O mesmo acontece quando você está sob emoções fortes e vai ter que tomar algum tipo de ação. Você já deve ter participado, ou passado, infelizmente, por uma situação que você discute com alguém e ali você está com raiva. E quando termina a discussão, você pensa assim: poxa, eu não devia ter dito isso. Isso aí não foi legal. Ou o contrário. Você está numa discussão, você está com muita raiva, mas você não consegue se expressar, e você tem aquelas discussões pós-situação, que você fala assim: poxa, eu podia ter dito isso, 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 isso. Porque na hora da emoção, você não viu mais nada. Você só viu, neste caso, a raiva. E o mesmo se aplica a qualquer outra emoção. Vamos pegar aqui, por exemplo, quando você está apaixonado, o amor. Já deve ter visto algumas pessoas querendo dar conselhos amorosos, dizendo: olha, tal pessoa não é tudo isso que você imagina. E você diz: não, é sim. Ou você já viu, né, alguém passando por esse tipo de situação. É normal, porque ali diz até que o amor é cego. E neste caso faz sentido, partindo do pressuposto das emoções. É errado sentir emoções? Não, não é. Nós somos seres humanos e você vai sentir emoções. É totalmente plausível e normal. A questão é você equilibrar isso para que isso não cegue você, para que não coloque uma venda na sua cara, tá? Então, esses foram os principais aprendizados que eu tive. E quais são as relações com a liderança de tudo isso que eu mencionei? Vamos lá. Primeiro, decisões assertivas. Tudo anotado aqui, gente. Estou muito tecnológico hoje. Decisões assertivas com estes aprendizados, com esses comportamentos trazidos por estes filósofos em relação ao estoicismo, você consegue discernir melhor as coisas. Como eu disse, às vezes um líder é colocado numa posição de juiz. E não somente em relação a isso, mas você consegue ser mais analítico, mais crítico, não chato,
crítico para tomar as melhores decisões. Outra coisa, gestão de conflitos. A coisa mais comum que tem é um líder estar em meio a uma discussão dentro da sua equipe, ou às vezes com seus pares, ou mesmo com seus superiores, quando a gente fala de outras hierarquias. Então, saber lidar com conflitos tem relação com você ter um autocontrole emocional, ter essa paciência, saber como lidar com cada situação. Outra coisa é a influência positiva. Alguém que tem paciência, que sabe conversar com os outros, que trabalha o desenvolvimento dos seus colaboradores, ele vai demonstrar o quê? Que ele é uma pessoa alegre. Você sabe quando alguém é positivo assim que entra no ambiente. Uma pessoa que quer o bem dos outros, que dá aquele bom dia alegre, que contagia os outros. Tudo que é dito aqui colabora, inclusive, para isso. E para concluir essa parte, fala-se muito da autoconsciência. E eu até falo muito isso dentro da minha mentoria. Alguns tópicos aqui que eu mencionei, eu falo dentro da minha mentoria para líderes, que você se conhecer de verdade, saber quais são os seus pontos fortes, os seus pontos de melhoria, quais são as oportunidades e as ameaças que tem dentro daquilo que você trabalha, daquilo que você faz, dos seus objetivos, nada mais é que uma análise SWOT, ou FOFA, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Você realmente olhar para si e conseguir fazer isso, fazer esse tipo de análise, faz com que você encare melhor os desafios e sabe exatamente onde é o seu ponto forte, onde é o seu famoso calcanhar de Aquiles, que você precisa pedir ajuda para alguém, pedir orientação para que você possa se desenvolver. Certo? Dito isso, líderes, vamos finalizando por aqui este episódio. Foi um prazer inenarrável estar com você aqui, líder, no podcast Olá Líder Podcast. Quer saber mais sobre liderança, sobre feedback? Eu estou com o meu curso disponível. Entra aqui no link abaixo para ver este curso que te dá uma orientação muito clara de como aplicar feedbacks que vão desenvolver a sua equipe. Parte do que eu comentei aqui do estoicismo está, inclusive, dentro deste curso. Esse e outros cursos estarão disponíveis aqui no link abaixo, tá bom? Mais uma vez, foi um prazer inenarrável estar com você aqui. Te espero no próximo episódio. Até mais, líder. Tchau, tchau.